Bom dia, família! Bom dia! Bom dia! Amém. Bom, hoje nós estamos aqui com a nossa Copa do Mundo já tendo começado, sendo que na semana passada o nosso culto foi justamente poucos momentos antes do início da Copa do Mundo. E como eu falei, nós não estávamos muito preocupados com a Copa, nós estávamos preocupados com o Brasil. E o Brasil ganhou, amém? O Brasil ganhou de 2-0. E esse é o título da nossa aula, 2-0. Como nós estudamos na semana passada, nós vimos que a credibilidade do Brasil caiu enormemente em 2018, em 2014, quando no Brasil nós perdemos de 7-1 para a Alemanha. Então, o que o jogo de quinta-feira era para o Brasil? Era nada menos do que uma prova. Era uma prova para ver se o Brasil ainda continua sendo o Brasil. E o que vai ser o jogo de amanhã? O jogo de amanhã vai ser uma outra prova para ver se o Brasil continua sendo o Brasil. E o próximo jogo também uma prova, até ganhar o Mundial, amém? Talvez. Mas é interessante porque a Bíblia fala muito sobre provar. Ela fala muito sobre provas. E nós queremos fazer um estudo justamente sobre isso nessa manhã. Abram suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 4, versículo 7. Espero ser sucinto com vocês nessa manhã, mas ainda assim profundo. Mateus 4, versículo 7. (2-0) foi o que o Brasil fez com a Sérvia, mas também foi o que o Iago fez com a cortina de vento. Deu uma goleada e ligou com o celular. Deus é bom. Mateus 4, versículo 7, a Bíblia fala: Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então a primeira escritura que nós vemos aqui sobre prova na Bíblia é sobre a prova do homem com Deus. E qual é a ordem da Bíblia? Não ponha o Senhor à prova. Esse é o nosso primeiro ponto. Não ponha o Senhor à prova. Mas a pergunta é, qual o contexto sobre essa escritura para não pôr o Senhor à prova? Vamos ler, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo. Ele disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele darás ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Versículo 7. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhes disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Uau! Jesus está passando por uma prova. Qual o contexto em que a Bíblia fala, em que o Senhor fala, não põe o Senhor à prova? Quando você está passando por uma prova. Qual a nossa tendência? A nossa tendência é de transferir responsabilidades.
E o problema de pôr o Senhor à prova quando você está passando por uma prova é que você não quer enfrentar a sua prova e você transfere ela para Deus. Eu vou provar o Senhor. Se não está dando certo, não é porque eu não estou fazendo o meu máximo, é porque o Senhor não é bom. É porque o Senhor não é tão bondoso comigo. Ele não é tão misericordioso comigo. Ele não é suficiente para mim. Então, a prova que era sua, a prova que era da sua fé, a prova que era das suas atitudes, da sua disciplina, a prova que era do seu arrependimento, agora se torna o quê? A prova de Deus. Uma dúvida. Deus não merece minha confiança. Não vou confiar nele, não vou me entregar, não vou me dedicar, não vou deixar tudo para trás. Nesse contexto, a Bíblia nos chama a não pôr o Senhor à prova. Jamais. Jamais. Se você está passando por uma prova, você não pode pôr o Senhor à prova. Você tem que tomar a prova para si e entender que é sua responsabilidade passar pela prova. Vocês estão comigo? Sim. Obviamente, nós não passamos pela prova com as nossas forças. Nós passamos pela prova com Deus, não é? Mas, quando nós não pomos o Senhor à prova, nós chamamos essa responsabilidade para nós. E aí nossa fé tem que aumentar. E aí nossas atitudes têm que ser diferentes. E nosso comportamento também. Então Jesus estava no deserto, passando por fome. A Bíblia fala 40 dias e 40 noites e teve fome. Muitos de nós tomamos café às 7 da manhã e já chegamos prontos no culto para detonar o café do culto. E eu sou desses. Tudo bem. Mas como seria 40 dias e 40 noites sem comer para nós? A Bíblia fala que Satanás o tenta 3 vezes. A primeira delas, com a transformação das pedras em pães. A primeira prova de Jesus era ser autossuficiente. Produz comida para você mesmo. Vai, dá o seu jeito. Faz a sua maneira. E a luta, obviamente, era com a identidade dele. Se você é o Filho de Deus, então prova o Senhor. Então faz o que você quer. A segunda prova era de que ele deveria se jogar da parte mais alta do templo, para que os anjos pegassem ele. Novamente, prova o Senhor. Vê se o Senhor vai conseguir te salvar. E para isso ele tira escrituras de contexto. A última, ele leva ele ao mais alto do monte, resolve dar a ele todo o poder sobre a terra. E a gente sabe de Mateus 28, que Jesus, em Mateus 28, diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus ia receber todo o poder nos céus e na terra, no momento certo. Mas ele tinha a opção de tentar adiantar, de tentar fazer do jeito dele. E possivelmente esse poder adiantar ia destruir todo o plano de salvação para todos nós. A ordem: não ponha o Senhor à prova. Não ponha o Senhor à prova quando você está passando pela prova. Porque essa aprovação de Deus é uma aprovação que vem de insatisfação. O que Deus fez até agora não é bom. O que Deus fez até agora não é o suficiente. Eu não gosto. Eu não aceito. Então eu vou pôr o Senhor à prova. Por insatisfação. De onde vem a referência que Jesus usa para responder a Satanás? Deuteronômio capítulo 6. Abram comigo suas Bíblias. Deuteronômio 6. O que nós vamos ver acontece um pouco antes do famoso ocorrido da construção do bezerro de ouro. Então, eles não tinham chegado em Canaã ainda, eles não tinham chegado na terra prometida. E o Senhor fala no versículo 10: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos,
Tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra e da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só Ele prestem culto. Jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. O que tinha acontecido em Massá? O povo disse para Moisés: você é um líder horrível. O que você fez conosco é horrível. E nós estamos passando pelo deserto. Algo também horrível. E em Massá eles disseram a Deus, eles disseram a Moisés: viver aprisionados no Egito, comendo o mínimo que eles nos davam, não tendo liberdade, era melhor do que nós temos agora. Olha a insatisfação que eles tinham com Deus. Eles acreditavam que a vida no deserto, com as suas dificuldades, era pior do que uma vida sem liberdade. E para nós estamos aqui, né? Nós podemos ir e vir o tempo todo. Nós não sabemos dar valor à nossa liberdade, porque ela é normal para a gente. Mas quando você vai para um lugar como a China, por exemplo, onde você é preso pela sua fé, você aprende a dar valor à liberdade que há em Cristo. E lá, eles estão dispostos a deixar com que os corpos físicos deles sejam presos, para que haja liberdade espiritual para a China. Ele fala: não ponham o Senhor à prova. Não provem o Senhor, não reclamem de Deus. Não fiquem insatisfeitos, parem de reclamar. Não ponham o Senhor à prova. E olha o que ele diz: vocês vão chegar em Canaã e vão desfrutar de casas que vocês não construíram, cisternas que vocês não cavaram, vinhas que vocês não plantaram. E não é exatamente isso que nós temos? Uma salvação não produzida por nós mesmos. Uma redenção não merecida. Uma oportunidade não criada por nós, criada por Jesus na cruz. Nós estamos na mesma situação que o povo estava. Nós estamos desfrutando do que outras pessoas fizeram. No caso, Jesus e os apóstolos. Você não só está desfrutando do trabalho deles, mas com certeza você está desfrutando do trabalho do discípulo que batizou você. Da pessoa que se esforçou por você, que dedicou oração, jejum, tempo para ajudar você a mudar seu duro coração. E com o tempo você começa a pensar o quê? Nossa, no passado era melhor. Os relacionamentos do jeito que eu tinha eram melhores, eu sofria menos antes era mais fácil. Não ponha o Senhor à prova. Mas olha o que fala Salmo 34. Vamos ao nosso segundo ponto. Salmo 34. Versículo 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, provem que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. Então, antes de estar com vocês aqui, eu estava fazendo essa mesma aula com a Josi, que cuida das crianças. E a Josi, assim como minha querida esposa, faz letras. Minha esposa fez não só letras, mas linguística. E a Josi me disse, né, eu tinha estudado sobre isso antes, que o verbo provar aqui tem ligação direta com o sujeito que é o Senhor. Então, prova o quê? Prova o Senhor. E prova que o Senhor é bom. Então, aqui a Bíblia fala algo contrário do que a gente tinha visto anteriormente. Ela fala, sim, prova o Senhor.
E esse é o nosso segundo ponto. Ponha o Senhor à prova. Bom, Luiz. Primeiro ponto, não ponha o Senhor à prova. Segundo ponto, ponha o Senhor à prova. Põe o Senhor à prova, por quê? Porque você já está satisfeito com Deus. Você já está alegre com Deus. Sua vida já tem sido mudada, você já está feliz com Ele. Mas você entende que a Bíblia diz que o Deus que nós seguimos é todo poderoso. Então, ainda que você já está satisfeito, o que você entende? Nossa, ainda poderia ser melhor. Deus é todo poderoso, mas Ele é capaz de fazer ainda mais comigo. Ele é capaz de fazer ainda mais na igreja. Ele é capaz de fazer ainda melhor. Então, eu estou feliz, eu estou satisfeito, mas eu quero provar o Senhor. Por quê? Porque eu sei que Ele pode fazer ainda mais. Eu quero provar e ver como Ele é bom. Então, sim, nós devemos provar o Senhor. Mas quando? Quando nós já estamos cheios de gratidão, cheios de convicção. E a nossa aprovação não vem para testar o Senhor. Vem para comprovar que o Senhor é bom. É isso que a Bíblia fala. Provem e vejam. Então, você não somente prova, você prova e vê. A prova correta de Deus é uma prova cujos seus olhos nunca vão ficar decepcionados. Olha o que fala no versículo 10. Os leões podem passar fome, mas os que buscam o Senhor de nada terão falta. Nunca vai acontecer, como acontece comigo às vezes. Quando eu e a Malu, nós tentamos preparar nosso mês, preparar nossa despensa, a gente cuida de ser fiel e ir no mercado sempre que precisa, mas depois de uma semana corrida, chega em casa e percebe que a despensa está vazia. E aí não tem comida! E a decepção vem, não é? Com Deus, a despensa nunca está vazia. Com Deus, tudo que é importante nunca está vazio. Nunca está não cuidado. Nunca está difícil. Prove o Senhor. Põe o Senhor à prova. Sim, põe o Senhor à prova. Olha o que fala em Malaquias 3. Vamos, Luiz. Vocês estão comigo? Sim. O jogador vai se hidratar. Malaquias capítulo 3. Versículo 8. A Bíblia fala: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o fruto. Diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que gastamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Que a Bíblia disse, o Senhor disse ao povo
ponham-me à prova. Olha que loucura! Nas passagens que nós tínhamos visto na primeira parte, nós vimos Moisés falando por meio de Deus ao povo. Não ponham o Senhor à prova. Mas em Malaquias nós vemos Malaquias não relatando algo que ele estava falando para o povo, mas algo que ele estava ouvindo do próprio Deus. E o Senhor falou, ponham-me à prova. O Senhor quer ser provado. O Senhor quer ser provado porque a prova que ele está dizendo aqui é a prova que vem de altas expectativas com Deus. É uma prova de alguém que acredita nele. Alguém que crê, ele vai fazer ainda mais. Ele é ainda melhor que isso. Não porque as coisas estão difíceis ou tão ruins. As coisas estão incríveis. Eu amo o que está acontecendo. Eu amo a minha vida. Eu amo meus amigos. Eu amo minha igreja. Eu amo minha realidade. Mas eu sei que se Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer ainda melhor que isso. Eu estou feliz com o que nós temos aqui. Eu estou feliz com quem nós somos com Deus. Mas eu acredito que nós podemos fazer muito mais. E nós não estamos fazendo menos, nós não estamos parados, um pouco estagnados, por conta de Deus. Nós estamos estagnados por conta da nossa fé. Qual o tema de provar Deus? Provar Deus também é provar sua fé. Isso vai acontecer. Você crê, você profetiza, você acredita. Mas isso exige de você o quê? Fé. Para construir a visão em uma realidade. Então, família, eu quero animar vocês nessa manhã com um dos paradoxos mais incríveis da Bíblia. Não pôr o Senhor à prova, mas sim pôr o Senhor à prova. Qual a diferença? Satisfação ou insatisfação? Fé ou incredulidade? Um coração moldável ou um coração duro? Obviamente, nós vemos aqui que o que ele está falando é sobre as ofertas. Não é? E as ofertas é um local, um momento, onde nós podemos provar Deus da primeira maneira, ou podemos provar Deus da segunda maneira. No início do mês, Deus tem cuidado de mim todos os meses. Eu vou garantir o melhor das minhas ofertas. Eu vou provar a Deus de que eu, dando minhas ofertas com fidelidade, Deus vai me sustentar. Ou eu vou provar a Deus, Deus, se o Senhor me mantiver bem durante todo o mês, aí eu dou as minhas ofertas. A prova do Senhor. A prova que você tem que escolher qual você vai fazer. E a mesma coisa se aplica para toda a sua vida. Para cada área do nosso coração. Evangelismo. Deus, eu vou evangelizar ou sim. Criando tempo para isso. Criando tempo para isso. Ou Deus, eu vou evangelizar se tudo der certo. Se eu conseguir estudar para tudo da prova, se eu conseguir ir bem em tudo. Deus, eu vou tomar as decisões que eu preciso para ser batizado. Se eu tiver certeza. Ou Deus, eu vou ser batizado, eu vou ser o verdadeiro discípulo até o fim. Ainda que eu não sei como vai ser daqui para frente. Provar o Senhor. Provar Ele pela falta de fé. Ou provar Ele pelo excesso de fé. Então eu não acredito que quinta-feira nós tivemos 2-0 para o Brasil e para a Sérvia. Ou 2-0 para o Richardson versus o resto do mundo. Eu acredito que o 2-0 mais importante é o hoje. O 2-0 desses dois princípios. Você faz um gol quando você não põe o Senhor à prova. E você faz outro gol quando você sim põe o Senhor à prova, do modo correto. É um 2-0 para a fé contra a falta de fé, amém? E nós queremos ver Deus vencendo e trabalhando em nossas vidas para um placar ainda muito maior. Eu não acredito que vai ser 2-0 daqui para frente. Eu acredito que vai ser
10-0 daqui para frente. Ou, como o Santos fez uma vez, 14-1. Faz 14-1 e depois trabalha com o tempo para nem tomar um gol. Isso é 14-0. Família, vamos provar o Senhor, mas do jeito correto. Nesse momento, eu queria muito orar a Deus pelas nossas ofertas. E quero desafiar vocês, especialmente nessa área das ofertas. Porque todos nós, como seres humanos, somos apegados ao que nos dá segurança. E dinheiro nos dá segurança. Nós precisamos provar ao Senhor. Com excesso de fé, Deus vai cuidar de mim, sendo fiel nas minhas ofertas. E assim, com todas as áreas. Amém? Vamos orar pelas ofertas. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por seu amor. Obrigado por, Senhor, cuidar de nós a cada instante, a cada momento, Deus. Porque tudo que nós fizemos no passado, as provas negativas, Pai, o Senhor nos mostrou que não estavam corretas, que devíamos mudar, Deus. Então, provamos o Senhor na nossa conversão, na nossa mudança. Temos provado do Senhor nos nossos estudos bíblicos, Pai. E queremos continuar provando, crendo que o Senhor vai fazer ainda mais do que já fez. Deus, eu oro muito por nossas ofertas. Eu oro especialmente para que os nossos corações vão com as nossas ofertas, Pai. Por favor, nos dá essa fé, Pai. Nos dá essa fé de não ser máquinas de depositar dinheiro, mas corações moles para o Senhor, Deus. Corações que te amam, corações que têm em ti a esperança, corações que descansam no Senhor e por isso provam da sua bondade. Pai, te amamos muito e oramos tudo gratos em nome de Jesus. Amém. Como é que você pode ficar segurando?